Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast que tem como objetivo ter um aprofundamento no relacionamento com Deus, ficar próximo dele, através do estudo de um livro que você já conhece, Conhecer Jesus é Tudo, de Alejandro Bullion. A gente tem entendido ao longo de todos os nossos encontros aqui que ser raso não serve mais. E a gente está cada dia, cada vez mais profundamente ao lado de Jesus, e hoje a gente quer entender um assunto novo e importante para que você realmente se aprofunde nesse relacionamento. E para isso, eu tenho convidados especiais para que você realmente aproveite esse nosso encontro. E aí, meu povo? Oi! Conseguimos finalmente estar aqui, né? Depois de 75 milhões de anos. Deu certo. De várias tentativas. Quase não deu certo, mas deu certo. Mas deu certo. Muito bem, a gente tá aqui, tem uma galera nos assistindo, talvez nem todo mundo conheça vocês, então eu quero que vocês se apresentem, falem de onde vocês são, o que vocês fazem da vida, tanto na vida da igreja quanto na vida pessoal. E depois a nossa perguntinha emocionante. Vai, Nay. Bom, tudo bem, galera? Eu sou a Nayara, tenho 32 anos, sou casada, sou distrital de jovens do distrito do Jardim Ponta Grossa, galera do Better Together, que para alguns que já conhecem, né? Jardim Ponta Grossa, em qual cidade? Fica em Apucarana. Pega uma parte de Apucarana e tem algumas outras cidades na região. E atualmente eu estou em casa, mas também trabalho ali na área de investimentos. Muito bom. E os TEDs? eu tenho que começar a falar em espanhol, porque daqui uns dias eu vou ter que... Já tá organizando a mente. Isso aí. Mi nombre es... Eu sou o pastor Alisson Santiago, eu sou pastor de publicações e Espírito de Profecia. Resumidamente, a comportagem, né? A gente atende toda a Norte Paranaense. Sou casado com a Poliana Martins, minha psico particular. E é isso, né? Tamo aí. É isso, a gente quer saber a sua idade também, ela falou. A idade é complicado, né? Eu tenho 35 anos. Não aparenta, mas tô ficando velhinho. Se a gente juntar aqui, tá quase 100 anos. Nossa. Já, né? Nossa, 30. Eu trintei mas também, o que pra bom quem é que não não sabe, parece. eu trintei, né? São 30 anos de idade, mais 43 anos de coluna, então, no total, 73 anos. Muito bom, meu povo. E a gente tem um costume aqui, e a gente quer saber um pouco da vida emocionante de vocês. Eu quero que vocês digam pra gente sobre algo que ninguém acreditaria sobre vocês. Bah. Ai, pastor. Primeiras damas. Bom, assim, algo assim que eu acho que ninguém imagina, né? Acho que eu não cheguei a comentar muito, assim. Mas é que eu quase fui aeromoça, comissária de bordo. E Nossa, gente, nem eu sabia disso. E tava tudo certo, tudo organizado. Eu ia morar em Curitiba, tava tudo certinho, o curso. Até ia ter também uma pessoa que me acompanhar com inglês. Ia intensificar os estudos na época, porque a minha intenção era fora do Brasil, né? Fora do país. E tava tudo organizado, era só arrumar as malas e partir. Mas no outro dia, assim, eu acordei e falei, não vou mais. Desisti de tudo. E tava tudo certinho. E por incrível que pareça, né, depois que eu fiz essa desistência aí, eu iniciei o curso de Direito, fiquei na minha cidade, iniciei o curso de Direito, e foi lá que eu conheci um grande amigo que ofereceu estudo bíblico pra mim, né, e finalmente eu conheci aí o poder da palavra de Deus na minha vida, né. Aleluia. Então, mas era algo assim que já tava tudo organizado, só que na última hora eu desisti. E você treinava pra poder falar no avião? Treinava. Olá, meu nome é Nayara. E pior que eu treinava. Meu nome é Nayara, sejam bem-vindos ao voo 437. Sim, era um sonho. Eu olhava assim, né? Que eu já tinha viajado de avião, então eu já fiquei toda encantada. E eu tinha também, na época tinha uma moça que ela tinha um relacionamento com um tio meu, e as filhas dela eram moças, então que me incentivaram na época. Mas Deus teve outro plano pra minha vida, né? É emocionante, não imaginava mesmo. Senhor pastor Alisson Santiago. Difícil. O que ninguém acreditaria da sua vida? A maioria das coisas que eu dissesse, se eu falasse aqui, não. Eu acho que ele faria isso mesmo, né? Mas indo daquilo que a Nayara falou, quando eu tinha 12 anos, eu treinava só na escolinha ali de futebol da escola. E o professor, vou te levar para um lugar para treinar às terças e quintas no campo. E aí eu fui, e aí a famosa peneira, né? Quando vem o olheiro de um time para ver você jogar... E eu passei nessa peneira, então eu teria a oportunidade de ir para São Paulo, para a base do São Paulo Futebol Clube e começar a treinar para ser jogador de futebol, né?
E aí meu pai, conversando com meu pai e minha mãe, ele falou, se você for pra lá, você vai quebrar alguns princípios da sua vida e tal. Mas eu tava disposto a quebrar o princípio, eu sempre fui adventista de berço, falei, eu vou mesmo assim. E um dia eu fui treinar e o treinador falou, você passou, mas não vai, né, e tal. Eu falei, eu não vou por quê? Ele falou, não, você é adventista do 7º dia, você não joga aos sábados. E, cara, o treinador pesou na minha cabeça ali. O treinador foi tua voz de consciência. Ele fez o que meu pai e minha mãe não deu certo, né? E aquilo mexeu comigo. Então, quem me olha jogando futebol hoje não acredita que eu teria oportunidade, né? Que hoje tá bravo, tá feia a situação. Mas ali com 12 anos eu tive a oportunidade, mas o treinador foi usado ali para desistir de um sonho. E depois ali eu parei de treinar, parei de fazer tudo. Falei, não vou ser jogador mesmo, então vou parar de fazer tudo. E estamos aqui hoje, como pastor. E você treinava para poder dar entrevista final de jogo também? Quando ela treinava para saber se você morou? Sim, jogador de futebol. Como que você falaria no final da entrevista? Então, o professor ajudou a gente aqui, foi difícil, mas vamos treinar mais. Gente, é muito maluco. Eu já ouvi cada história aqui, vocês não fazem ideia. Inclusive de uma criatura que fritou goiaba. Nossa. Teve piores, mas eu vou falar só dessa. Pastor Alisson, sobre qual será o foco da nossa conversa, do nosso encontro de hoje? É um tema poderoso, né? Eu acho que todos nós aqui, e você que está assistindo esse podcast também, será que todas as vezes você tem prazer de ler a Bíblia? Será que todo dia a gente tem realmente prazer de estarmos orando, né? Como a gente alimentar essa natureza humana, natureza humana não, né? Natureza humana é todos os dias. Mas como nós alimentarmos a natureza de Cristo que nós temos após o batismo. Eu gosto muito de um texto que está aqui em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. A minha versão ela fala o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é a vida e a paz. Muito bom, muito bom. Então, para você que está nos assistindo aí, saiba que a gente vai falar especificamente hoje sobre o estudo da Palavra de Deus. Como alimentarmos essa natureza que na realidade é tão fraca, se a gente deixar ela por conta. E aí, para a gente começar, por quê? E eu imagino que você que está nos ouvindo aí, você passa pelos mesmos problemas que a gente passa, né? Por que é mais difícil alimentar a natureza espiritual, a natureza de Deus, do que alimentar a natureza da carne, a natureza do ser humano? Por quê? Bom, pastor, eu acredito assim que a gente buscar alimentar a natureza humana, ela não exige um esforço, né? A gente sabe que a tendência da natureza pecaminosa, ela busca o que dá prazer imediato, né? Enquanto a natureza ali do espírito, a gente poder buscar alimentar o espírito, ele é um propósito eterno para nossa vida, né? E na prática, assim, a gente não tem esforço nenhum, de fato. A gente já tem aquela tendência do conforto, né? A gente tem a tendência do ego, do comodismo. E a gente alimentar a natureza de Cristo na nossa vida precisa de uma decisão diária. Precisa de uma constância, principalmente de uma escolha, né? Sim, sim. Eu acho que uma grande dificuldade é a gente ter a consciência de quem nós somos, né? É a mesma coisa quando você vai ao médico e o médico, quando ele te dá a notícia de uma doença grave e tal, ele fala, olha, o primeiro passo é você reconhecer e entender que você está doente. E eu acho que o primeiro passo do ser humano, ele é entender quem ele é. Quando nós entendemos quem nós somos, a gente entende, cara, que somos limitados, que nós temos falhas morais. Igual o salmista fala, desde o ventre da nossa mãe, a gente é pecador. E você vê o próprio Jesus na vida dele buscando o Pai. Então, todo momento, Jesus saiu em oração, Jesus clamava. Então, o próprio Jesus, com a sua natureza, buscava o Pai. Consequentemente, nós temos que fazer isso. Então, quando nós temos a consciência de quem nós somos, a gente tem a consciência que, cara, não é fácil. Sim. Porque eu olho para mim e falo, cara, o que eu faço, né? Que dificuldade. Então, eu acho que o primeiro passo é ter a consciência. Porque não é fácil. Não é fácil. Então, e aí é a diferença, né? Você sabe que está doente, você sabe que precisa de uma medicação. Mas aquela doença, você sabe que
tá te corroendo, que faz mal e você vai morrer. Mas é uma doença que dá prazer. É a mesma coisa quando a pessoa tem um vício, né? Ela sabe que precisa largar o vício, mas ela é difícil. Essa palavra prazer é uma palavra que estava na minha mente. Aham. Porque a palavra prazer é um negócio que a gente decide ter. O prazer, ele acontece. Ele Isso. acontece. Né? Então, por exemplo, assim, né? O prazer, ele não é assim, eu quero começar a ter prazer em tomar água. Então eu vou começar a ter prazer em tomar. Sim. Eu não decido ter prazer. Sim. O prazer, ele acontece através de reações do nosso corpo. Então, se eu escuto uma música, dependendo do tipo da música, ela vai gerar um prazer ou não na minha vida, né? E aí a gente acaba definindo as coisas como boas ou ruins através do prazer que a gente sente. Isso aí. Né? E isso é um problema, porque muitas das coisas espirituais, ou muitas das coisas que são boas, não são prazerosas. Isso aí. E aí tem um problema. Porque às vezes a gente quer que tudo que é bom seja prazeroso. Sim. É que nem o exemplo da água, né? Cara, a água não é prazerosa de ser tomada, a não ser quando você esteja com muita sede, né? Então tá com muita sede, aquele calor, aí vai ser prazeroso. Mas a gente sabe que mesmo a água não sendo boa e não dando prazer em certos momentos, ela é necessária. Então eu acho que na minha visão, isso é muito importante. Você tem que entender que você precisa definir. Nem tudo que é bom necessariamente dará prazer. Exato. E nem tudo que dá prazer necessariamente é bom. Então a gente precisa definir isso de forma muito real. E talvez por não sentirmos prazer em tudo, a gente começa a utilizar o nosso tempo com coisas que dão prazer. O que vocês acham que tem tomado o tempo das pessoas? Em vez de elas dedicarem realmente o tempo para coisas que são boas e que sejam espirituais, o que tem tomado o tempo delas? Hoje o ser humano, igual se eu pegar o meu relatório aqui do meu celular, quantas horas eu fiquei hoje no meu celular, Acho que você podia abrir pra gente. Né? É que eu não sei onde acha isso. Então, hoje o mundo tá tão automático que a gente não entende o que a gente tem feito na nossa vida. Então, se eu pegar as redes sociais hoje, e às vezes eu tô lá nas redes sociais e, cara, por que eu tô aqui? E eu acho que o Satanás, ele é muito astuto quanto a isso. Ele sabe que se ele tira o seu tempo e você tem prazer em coisas que você nem sabe que tá te dando prazer, é porque muita gente não sabe porque é viciada no celular, ela não sabe porque ela é viciada nas redes sociais. Então hoje a gente perdeu a noção do tempo, de como eu divido o meu tempo. Então a gente tem a nossa rotina, então você sabe o horário de entrar pro seu trabalho, você sabe talvez o horário que vai ser seu almoço, mas você se perde às vezes naquele horário que seria vago. Você tá no celular ou tá fazendo coisas aleatórias que te dão o prazer. Então, eu falo por mim mesmo, né? Eu sou pastor e às vezes eu esqueço que eu tô fazendo algo inconsciente que está sendo prazeroso para o meu cérebro, mas eu não tenho consciência daquilo. E às vezes eu tenho que parar e falar, cara, isso aqui não tá legal, então vamos separar aqui. Então, eu acho que a falta de tempo hoje, ela é uma das artimanhas mais fortes do inimigo. Porque ele sabe porque muitas vezes quando a gente tem prazer toda vez que ora, não, mas não é só o prazer, o tempo ele é correlacionado àquilo que nós fazemos de forma consciente com prazer ou sem prazer, né? Então é difícil, é muito difícil a gente entender isso, mas eu creio que é uma artimanha poderosa do inimigo, que é deixar o ser humano sem tempo de consciência. Não é só o tempo, não, cara, o teu tempo, o que você tá fazendo? Às vezes você não entende e às vezes não é coisa válida e às vezes acabou o dia, você acha que fez muita coisa, mas quando você olha pro seu dia, você não fez tanta coisa assim, né? Às vezes fez nada, né? Não fez nada. Exatamente. E a gente vê assim que às vezes não são nem coisas ilícitas na nossa vida. São coisas boas, só que são coisas em excesso, sem propósito, né? A gente vê também pela questão das redes sociais, né? Séries, aquilo que toma tempo da gente, aquela rotina cheia, até a rotina profissional também, né? E exatamente como o pastor disse, o inimigo, ele às vezes não vai fazer a gente pecar, mas ele vai querer fazer uma forma de distrair a gente, ocupar a nossa mente com coisas que às vezes não são coisas ruins, mas que a gente se dedica mais para isso. Então, eu acho que na prática o que a gente tem que trazer para nós hoje, pastor, é assim, isso que eu estou fazendo, isso está me aproximando ou me afastando de Deus? Né? Esse tempo que eu perco, às vezes, no celular, esse tempo que, às vezes, eu tô ali naquela rotina, aquela correria do dia a dia,
isso está me afastando ou está me aproximando de Deus? Quando a gente toma essa consciência, a gente consegue começar a ter discernimento ali. E a gente, opa, tem algo que eu preciso rever, que eu preciso parar, eu preciso priorizar na minha vida, né? Sim. E sobre isso, de a gente dedicar tempo às coisas, tenho já algumas semanas que eu tenho refletido sobre algumas coisas. Eu aprendi recentemente com a minha filha algo que eu não fazia. E isso pra mim, às vezes, eu falo porque talvez a vergonha que foi pra mim, talvez ajuda para um outro a refletir no que tá resolvendo. Minha filha me ensinou a ajoelhar pra poder fazer oração em casa. Minha filha tem 1 ano e 10 meses. Eu não orava ajoelhado em casa. Eu orava do jeito que eu tava. Então, se eu tava deitado, eu orava deitado. E a gente nunca tá ajoelhado. Então, significa que eu não orava ajoelhado. E aí, eu não sei quem foi, o porquê, se ela viu na igreja e aprendeu, correlacionou. Todas as vezes que a gente ia se olhar desse jeito, um dia num pôr do sol, a gente foi, terminamos o pôr do sol, a gente foi pra orar, ela falou assim, ajoelha, papai. Eu falei assim, eita, vamos ajoelhar, né? Ai, que bonitinho. Vamos ajoelhar, né? E aí a gente ajoelhou. E depois daquele dia, todas as orações, ela, ajoelha, papai. E aí começou. Não é só o papai. Aí ela catava o sapo que ela tinha, a boneca que ela tinha e o azeitona que ela tinha. E colocava todo. Aí eu tinha que segurar o sapo, a Simone a azeitona, e ela segurava a boneca e fazia os bichos ficarem ajoelhados, né? E eu falei assim, cara, às vezes a gente tá. O problema da oração não era a posição, necessariamente. Porque a gente pode orar de qualquer maneira e Deus vai nos ouvir, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Só que o que tava pegando pra mim é que eu tava fazendo a oração de forma desintencional. Era algo automático, entendeu? E a gente acaba fazendo muitas coisas na nossa vida de forma automática. Cara, a gente chega pra orar, faz uma oração automática. A gente estuda a lição de forma automática. A gente vai pra igreja, está na igreja de forma automática. A gente vai cantar, a gente canta de forma automática. A gente até teve uma reunião esses dias atrás com os pastores e eu fui o responsável por começar com louvor. Na minha fala de início ali foi, amigos, às vezes a gente é responsável por cuidar de tantas áreas espirituais na vida das pessoas e a gente esquece que nós precisamos se conectar com o Espírito também. Então, assim, ó, você não tá aqui para poder escutar um playback de uma música com uma letra passando num telão. Você tá aqui para poder cantar. E eu escolhi músicas que vocês sabem cantar. Então, cantem. Mas não cante por automaticidade. Cante porque vocês estão louvando. E sabe, foi um louvor diferente. Quando a gente se prepara para que a nossa mente esteja ali, realmente faz sentido. Só que a gente não está falando de coisas aleatórias hoje. A gente quer algo bem específico. Que é a Bíblia. A palavra. Né? Não, a gente está falando de música, a gente não está falando de oração, a gente está falando da palavra. E aí, eu quero que vocês me ajudem assim. A primeira pergunta é, como que vocês estudam a Bíblia na vida pessoal de vocês? E aqui a gente tem que rolar com sinceridade agora. Como que vocês estudam? Quais são os problemas que vocês enfrentam? E eu acho muito legal porque são 2 respostas de uma pessoa comum e de um pastor, entendeu? Alguém que tem uma vida e alguém que trabalha com isso especificamente. Eu quero que vocês sejam muito reais assim nessa resposta, porque as pessoas que estão ouvindo são pessoas reais também. Sim. E pessoas reais, elas precisam de talvez entender que todos passam pelos mesmos problemas, talvez, mas que existe uma solução. Então, quais são as coisas boas que vocês percebem no estudo da Bíblia de vocês e os problemas que vocês enfrentam? 3, 2, 1. Vamos lá. Pode ser, então, já começa, né? As damas... É que essa pergunta é mais séria, né, mais cara? sério. Não é uma pergunta aleatória. Realmente, assim, a gente não pode negar que a nossa vida espiritual também acaba caindo numa rotina, né? A gente sabe disso. Claro que quando a gente tá ali naquele primeiro amor, naquela sede, né? Eu lembro mesmo que quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu aprendia o estudo bíblico ali com a pessoa que estava me dando o estudo, eu chegava em casa, eu fazia tudo de novo, né? E hoje eu vejo, assim, que às vezes a gente não tem esse hábito de intensificar tanto esse momento na nossa vida, justamente por conta dessa correria, do cansaço, dos deveres que a gente tem que fazer até mesmo dentro de casa, né? Mas, assim, pastor, uma forma que eu tento procurar mesmo fortalecer, porque eu vejo que não tem que ter um método específico. Eu acho que tem várias formas a gente poder ter esse momento com Deus, porque é um relacionamento. Sim. Não tem que ser algo assim, tem um
método tem que ser dessa forma sempre, né? Então, eu busco sempre assim, eu acordo, a primeira coisa do meu dia é eu falar com Deus, né? Em oração. Em oração. Ok. E nesse momento, eu já vou pro meu devocional, né? Então, às vezes, se um final de semana que meu marido tá ali e tudo, né? Eu já levanto, já faço o meu momento e depois a gente faz o nosso momento, né? Que é o nosso culto familiar, né? Então, eu sempre falo assim pra ele, falo assim, olha, é muito importante a gente ter o nosso momento de meditar ali, às vezes uma meditação, né? Tem várias meditações hoje, aplicativos. Então, a gente faz esse momento nosso com Deus, assim, individual. E depois a gente faz esse momento nosso do culto, né? E também nas madrugadas agora, né? E eu gosto, assim, muito desse propósito. Às vezes a gente busca um propósito só quando a gente tá passando por uma dificuldade muito grande. Mas isso fortalece muito, muito mesmo. Às vezes a gente fala assim, mas como que você lê? Como que você entende? Mas a primeira coisa é você pedir o Espírito Santo de Deus. E eu falo assim, tudo que você pede pra Deus e que é construtivo pra sua vida, que é a vontade de Deus, Ele vai atender, né? Então, às vezes a gente não tem ânimo mesmo. Às vezes eu falo, ai, Senhor, tô tão cansada, não tô com ânimo de estudar, eu não vou conseguir. Daí eu vou dormir, às vezes eu falo assim, ai, não vou conseguir acordar de madrugada hoje, porque eu tô tão cansada. Só que o Espírito Santo, quando a gente pede, assim, Senhor, ajuda, Ele nos ajuda. Então, eu tenho esse momento também de madrugada. Agora a gente tá num propósito, eu e meu esposo, também casal. Então, a gente lê, depois a gente ouve ali um videozinho, até tem vários canais da nossa igreja ali, que é uma meditaçãozinha breve, uma reflexão breve. E isso contribui também, né? Então, assim, a gente não pode mentir, porque tem dias que a gente realmente não quer fazer, tem dias que a gente não gasta tanto tempo quanto a gente deveria, mas a gente coloca como, pra gente, assim, não deixar de fazer, a gente coloca como prioridade, é a primeira coisa, a gente acorda e é isso. E é bem engraçado que a gente tá falando sobre coisas pessoais, né? E aí eu vou tentar fazer comparações entre vocês e a mim. Eu não consigo acordar e a primeira coisa é orar, porque a minha cabeça não se conecta. Tipo assim, se eu não acordo, eu não tenho que levantar, ir no banheiro, lavar meu rosto, arrumar meu cabelo, escovar meu dente. Aí depois que eu tô acordado, aí eu consigo orar. Porque senão eu vou começar a pedir pra que Deus abençoe o Satanás. Então, o negócio é assim. Então, Cérebro. Não funciona, cara. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, assim, é pra você que tá nos assistindo entender que a gente é diferente. É diferente, E se a gente é exato. diferente, cara, você precisa entender como que eu funciono. Como que o meu organismo funciona para que eu realmente faça aquele momento ser real. Só que não é porque talvez eu não funcione sempre assim que eu não posso mudar o jeito. Exatamente. Né? Porque até quando você vai para Jesus, lá quando Jesus ele saía para orar em madrugadas e os discípulos não iam. Ele, bora, vamos junto, vocês têm que ir junto. Então, não era costume provavelmente deles, mas Jesus estava tentando lembrar que em alguns momentos se faz necessário, né? Então, para se comparar. E isso acontece também, até eu digo, como casal, porque às vezes ele me chama, eu legal. chamo ele. Então, não é algo assim que, nossa, a gente tá... É a nossa natureza, a gente não vai estar 100% disposto, não é a nossa vontade, se for ver, né? Mas a gente tenta, com esforço ali, e um dando força pro outro, né? Isso E um lembrando o outro, E um né? lembrando o outro também. Sim, muito bom. Pro pastor é legal esse tema. A gente quer saber. É top. Cadê os comportores sensacionais para lá esse? Ai. Mas assim, esse é um tema que eu tive muita dificuldade enquanto eu fazia o seminário, né? Chegou um momento que eu fui conversar com a minha esposa sobre os papéis de cada um no casamento. Falei, olha, eu acho que seu papel como esposa tá errado no casamento. E ela falou, e o seu como sacerdote do lar também tá errado. E ela falou, o responsável pela a espiritualidade da família pela manhã é sua. E aí, rapaz, aquilo ali, eu falei, errado não tá, né? Porque eu sou noturno. O meu cérebro, depois das 6 da tarde, ele é perfeito. E de manhã até as 10 da manhã ali, meu amigo, é muito difícil. É muito difícil. E o que eu acho? Que quando você tem que se alimentar espiritualmente, eu acho que não existe uma matemática exata. Então tem gente, eu falo pela minha mãe, ela faz culto de manhã, culto à tarde, minha mãe ela acorda, ela já pega a lição, ela já pega a Bíblia, ela já sai dali pregando pra você, né? E nunca funcionou pra mim estudar a Bíblia quando eu acordo, estudar, de absorver. Porque uma coisa é eu ler a meditação e outra coisa é eu não meditar, que a meditação é para você meditar. Sim. Então às vezes eu leio a meditação com minha esposa, a gente já ora, já quer sair, e a gente, opa, peraí, cara, o que a gente acabou de ler aqui? Peraí,
cara, qual que é a lição para minha vida, para sua vida, para nossa vida como casal? Então, no segundo ano de teologia, eu tranquei o curso. Por que eu tranquei? Porque na minha cabeça, quando eu fosse fazer teologia, cara, eu ia ler a Bíblia, Deus ele ia falar diretamente ao meu coração, e eu ia sentir isso, aquela coisa do Espírito Aquele Santo. fogo, né? Aquele calor. E, cara, eu entrei no seminário e não aconteceu isso. Eu tenho 7 textos hoje de sermão em 4 anos de seminário. Então, em 4 anos de seminário, eu senti Deus falando comigo 7 vezes. Em 4 anos, todos os dias no seminário. E eu tranquei o segundo ano e não queria fazer mais teologia, por quê? Porque eu não me sentia digno de, tipo, cara, eu tô estudando teologia, não tô sentindo Deus. Eu leio a Bíblia, e aí uma vez o professor falou, uma coisa é você estudar a Bíblia, como vocês estudam, como teólogos, outra coisa é a sua devoção pessoal, de você falar com Deus. E eu falei, cara, como que será isso? E aí foi mudando essa realidade na minha vida. O que eu comecei a fazer? Primeiro, a música me influencia muito, muito. Eu sou influenciado por música. Sempre fui. Percebi. Sempre, a vida inteira. Você percebi? É porque quando a gente vai viajar, geralmente a gente fica no mesmo quarto. E aí, toda vez ele chega escutando música, ele vai tomar banho escutando música, ele sai escutando música, influencia assim. Tem um dia eu saí do banheiro, tava o Géder com o fone lá. Eu falei, já entendi direto. Então, o que eu faço? Cara, vou ter a minha meditação. Eu chego no meu quarto, coloco uma música. Cara, medito na música, aquilo já fala comigo, abro o texto. Eu não gosto de... vou fazer um exemplo, o curso bíblico aqui, eu não gosto. Eu gosto de Deus falando comigo dentro daquilo que está na Bíblia, eu abro, leio, gostei, continuo, não gostei, eu troco. Então eu crio um ambiente, eu condicionei o meu cérebro, e aí a gente precisa entender isso, igual você falou do prazer. Nem sempre é prazeroso. Nem sempre, mas quando nós tiramos o prazer da palavra, cara, algumas coisas não fazem sentido, então eu gosto de ter o prazer lendo a palavra, então eu crio um ambiente, eu vou lá, eu ponho uma música muito alta de manhã, cara, dependendo do tema que eu tô aqui, eu entro no YouTube para ver se tem algo relacionado, e ali eu vou estudando e, cara, isso para mim é uma experiência que eu gosto e me edifica, entende? Do que se algo, mano, vimos aqui na meditação que hoje tem que ler isso. Cara, legal, mas muitas vezes aquele texto não falou comigo naquele dia, e às vezes eu abri aqui e Deus falou comigo. Então, eu acho que criar o ambiente, pelo menos para mim, né, faz muita diferença. Sim. Muita diferença. Então, a meditação eu não faço no meu quarto, por exemplo. Não faço. Eu faço no meu escritório, onde tem uma luz já amarela, já escura, eu já ponho uma música, abro a Bíblia e, cara, aí eu vou empolgando e as coisas vão indo, né? E nem sempre todos os dias são assim também. Sim. Tem dia que... E aí o problema do tempo, né? Às vezes chega à noite e às vezes à noite eu tenho um encontro com Deus, porque passou o dia eu falo, cara, olha o que aconteceu hoje. Cara, que legal. E ali eu consigo parar, refletir, orar com Deus sobre o dia que eu tive e não sobre o dia que eu vou ter. Então é uma oração diferente. Por isso que quando eu tô exercitando isso desde o final do ano passado, que é difícil, que é o pôr do sol, né? Então eu tento fazer a meditação de manhã e no final do dia, em algum momento, eu tento parar e falar, Deus, como foi meu dia hoje? Cara, Deus me livrou, Deus me deu essa oportunidade. Sim. E ali orar com prazer, né? Então daquilo que foi. E eu senti que eu tenho mais prazer orando pelo aquilo que passou do que aquilo que vai acontecer. Sim. Durante de manhã. Deus abençoe o dia, não sei o quê. Não, à noite eu sei o que aconteceu com a minha esposa, se a gente brigou, não brigou, deixou de brigar, se foi legal. Então, agradecendo aquele momento, pra mim é bem legal. A gente pode ver, então, que é muito distinto. Mas o fato é que precisa existir. Precisa existir. E aí, obviamente, se você ler o livro, você vai perceber que lá no livro tinha alguns pontos, né? A gente não vai citar esses pontos aqui porque você tem a oportunidade de ler e de você refletir na sua leitura aí. Mas entenda que não é necessariamente, talvez, porque um ponto não está ali que você não precisa fazer, né? Então, eu acho que vale a pena você leia isso com calma e reflita. O que eu posso fazer para criar? Eu acho essa frase legal. O que eu posso fazer para criar este momento? Para que ele seja um momento realmente onde eu esteja ali para que faça total sentido. Porque realmente, talvez estudar a Bíblia não seja o mesmo prazer de ouvir uma música.
mas é possível a gente criar um momento muito legal, pastor. Gostei pra caramba disso. A gente tá conversando e a gente já tá chegando no final. A gente precisa começar a preparar as nossas mudanças, né? A gente escuta sobre um tema e como que eu vou colocar isso em prática? E a gente tem como objetivo aqui sempre deixar um desafio para que as pessoas elas pratiquem aquilo que a gente acabou de conversar. E Nai, qual que é o desafio dessa semana? Bom, tem um desafio aqui bem legal, que o desafio é você escolher um verso da Bíblia ou um texto bíblico, né? Então você vai lá escolher, ou às vezes um verso que estava ali na sua meditação, que te impressionou, ou às vezes até mesmo ali no estudo da lição, né? E aí você vai anotar ou memorizar uma frase que te marcou nesse texto, nesse verso. Então, primeira coisa, escolher um verso. Aí você vai anotar ou memorizar algo que marcou você nesse verso. E o terceiro, você vai colocar em prática uma atitude inspirada por isso, que você memorizou, anotou, que te impressionou. Então, um exemplo, leu sobre amor. Então, às vezes, você colocar em prática naquele dia um gesto de cuidado com alguém, com alguma coisa, né? Ou sobre fé. Às vezes, algo que você estava, assim, muito preocupado, que você precisava de confiar naquele momento e você, não, hoje eu tenho fé que isso vai dar certo. Ou sobre gratidão. Às vezes, a gente tem a mania de tanto reclamar, né? A gente repara mais naquelas coisas que estão, assim, atrapalhando. A gente murmura, às vezes, de agradecer. E a gente colocar em prática, não, hoje eu só vou agradecer a Deus. E depois que você fizer esses 3 pontos, você compartilhar no próximo encontro da sua base, né? Qual foi o verso e aquilo que você colocou em prática durante a semana que impressionou, assim, na sua vida. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a gente está chegando ao final e entender que nutrir a natureza de Cristo é alimentá-la todo dia, né? Assim como você precisa comer hoje, e o alimento de hoje ele não serve para amanhã, a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. O seu momento com Deus hoje, ele não serve para amanhã. Todos os dias você precisa fazer a mesma coisa, para que assim você nutra essa área da sua vida que por conta própria, ela não vai crescer. É só essa natureza humana que vai se aflorar a cada dia. E amigo, a gente está chegando ao final. No próximo encontro, a gente vai conversar um pouquinho de como a gente pode refletir tudo isso que a gente está vivendo. Então a gente aprendeu a falar sobre oração, sobre relacionamento, sobre estudo da palavra. Como que a gente vai guardar isso agora só pra gente? A gente precisa explodir essas informações, essa alegria de vivenciarmos isso no nosso dia a dia para pessoas que ainda não conhecem. Como que a gente vai fazer isso? Então, no nosso próximo episódio aqui, a gente vai falar sobre esse assunto e você é o nosso convidado. A gente chegou ao fim. Ah, mas já acabou. Meu povo. A gente chegou ao fim. A gente tem o costume de falar demais, né, pastor? Muito só rápido. 30 minutos aqui, meu povo. Obrigado pela presença de vocês, por compartilharem sobre a vida de vocês. Eu espero que as pessoas sejam inspiradas a viver diferente através da vida de vocês dois, tá? Amém. Valeu mesmo. A gente agradece pelo convite. Valeu. Galera, até mais. Próxima semana.